O GP de Monza de Fórmula 1 já começa amanhã, sexta-feira, com os treinos livres e nos traz algumas novidades interessantes. Parece que a Ferrari tá com a faca nos dentes e a intenção é começar a vencer tudo agora a partir do GP da Itália dentro de sua casa. Vencer basicamente todas as corridas até o fim do ano de 2022. E justamente por conta disso, ela traz algumas novidades interessantes. A Red Bull não fica para trás, segundo diversas fontes, e a Mercedes também tem a intenção de melhorar e muito seu carro. Mas quem está melhor nisso tudo? Quais são as expectativas para esse GP de Monza de Fórmula 1? É sobre isso que nós vamos falar agora, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o circuito de Monza de Fórmula 1 é uma das pistas com maior velocidade média da maior categoria do automobilismo mundial. É conhecida basicamente pela quantidade de retas e, lógico, a extensão dessas retas. São retas gigantescas, onde os carros de Fórmula 1, na maioria das vezes, nem mesmo conseguem fazer a reta completa sem atingir um certo limitador de velocidade. No fim das contas, mais ou menos do meio da reta para o final, o DRS nem mesmo faz tanta diferença na questão de aumento de velocidade do carro. O carro simplesmente estaciona, não tem como aumentar a velocidade acima daquilo. Isso que é o incrível de Monza no fim das contas. A gente consegue saber qual que é a velocidade máxima dos carros de Fórmula 1. E justamente por conta disso, diversos times da categoria conseguem ter uma certa vantagem incrível nesse circuito. Principalmente times que têm um conceito de baixa pressão aerodinâmica e têm um motor extremamente potente. A gente sabe quais times são esses, mas é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Quais são as expectativas para esse GP? E será mesmo que outras equipes, como por exemplo Ferrari e Mercedes, também vão ter condições de sair bem na pista italiana? Vamos falar um pouco mais sobre isso antes. Eu queria lembrá-los de deixar o like e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. E vamos entender mais sobre esse assunto no decorrer desse vídeo. Vamos começar falando aí sobre essas três principais equipes da Fórmula 1 atual. E se sobrar tempo, né, porque o vídeo não vai ser dos mais longos, vamos falar sobre outras equipes que têm também a possibilidade de acabar saindo muito bem nesse GP de Monza de Fórmula 1. Vamos começar falando de trás para frente, das piores entre as três para as melhores entre as três equipes ali principais da Fórmula 1, ou seja, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Vamos começar falando exatamente sobre a Mercedes, o time alemão que chega agora no GP de Monza aparentemente tremendo um pouquinho. A gente sabe que lá no circuito da Bélgica a Mercedes se deu muito mal, principalmente quando comparada a Red Bull. Quando comparado à Ferrari, o ritmo de prova até conseguiu balancear um pouco melhor as forças e tudo mais. Mas quando a gente compara com a Red Bull, foi uma surra que ela tomou da equipe austríaca. E nesse circuito de Monza, aparentemente ela não tem tantas esperanças assim. O motor precisa ser extremamente potente para conseguir lidar bem com as longas retas do circuito italiano. E justamente por conta disso, que Lewis Hamilton vai trocar sua unidade de potência para esse fim de semana, justamente porque na Bélgica ele perdeu ali parte de sua unidade de potência e vai aproveitar essas longas retas para conquistar mais ultrapassagens no decorrer da corrida. Isso já é um ponto negativo da Mercedes. Mas Toto Wolff falou um pouco mais sobre esse circuito também, comentando sobre qual deve ser a estratégia da Mercedes. Ele falou em tom de brincadeira que iria retirar a asa traseira, justamente falando que a intenção é diminuir o arrasto aerodinâmico do W13, já que na verdade os Zero Side Pods, que tinha a intenção de diminuir o arrasto, acabaram sofrendo com um efeito importante e que nunca foi falado aqui no canal: maior arrasto aerodinâmico, justamente por deixar as rodas traseiras mais expostas. Esse é um outro grande problema da Mercedes e que ela tem tido que lidar no decorrer desse ano também e faz com que ela perca muita velocidade no meio das retas. E por falar em velocidade no meio das retas, a gente sabe que o time italiano da Ferrari, que é justamente o outro a ser falado aqui nessa lista, também é outra equipe e acaba sofrendo um pouco com isso, principalmente quando comparada ao time da Red Bull. A gente sabe que a equipe ali da Ferrari, no fim das contas, acaba perdendo um pouco de terreno quando a gente fala sobre velocidades em reta. O F175 é um carro projetado principalmente para ter grandes níveis de aderência
Em curvas, realmente o F175 é extremamente veloz nessas partes dos circuitos, em circuitos mais sinuosos, principalmente quando a gente fala sobre a questão ali de qualificações. Mas de qualquer forma, Mattia Binotto, que é o chefe da equipe Ferrari, disse que no GP de Monza tudo seria diferente, principalmente quando comparado ao GP da Bélgica de Fórmula 1, onde a Ferrari teve sim algumas dificuldades no fim das contas. Além disso, alguns rumores apontam que a Ferrari deve trazer um pacote nesse GP de Monza bem extremo. A gente sabe que a pintura já é bem diferente, com um amarelo em algumas partes do carro e o macacão do piloto praticamente todo amarelo. Mas aparentemente também existirão algumas modificações no conceito do carro, ou seja, uma asa bem menor, tanto dianteira quanto traseira, para conseguir ganhar velocidade no meio das retas. Além de algumas modificações nas motorizações, nas unidades de potência, tanto de Charles Leclerc quanto Carlos Sainz. Sainz esse que também deve fazer algumas alterações no seu motor e perder algumas posições no grid, mas com uma boa justificativa. Aparentemente a parte híbrida de Carlos Sainz será implementada de uma forma que ela será muito mais leve do que ela é hoje e bem mais eficiente, o que deve ter um grande ganho de potência. Enquanto Charles Leclerc deve utilizar um mapa de potência mais agressivo, justamente porque ele poupou o motor nessas duas primeiras corridas após as férias da Fórmula 1. E segundo algumas outras fontes, a Red Bull pode acabar surpreendendo a todos nesse GP da pista italiana. Justamente porque, segundo o jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports, aparentemente o RB18 deve acabar chegando nesse GP da Itália com algumas modificações relacionadas principalmente ao chassi do carro. Lembra daquela lenda de que a Red Bull estava desenvolvendo um chassi mais leve para o seu carro? E que na verdade é uma lenda comprovada que eu já trouxe aqui no canal, acho que eu vou trazer hoje inclusive. É realmente isso que eu tô falando. Aparentemente a Red Bull pode acabar implementando esse novo chassi justamente nesse GP da Itália de Fórmula 1. Chassi esse que, segundo Ted Kravitz, pode ser até 4 kg mais leves do que o chassi convencional da Red Bull para esse ano. E lembrando, 4 kg é no mínimo 2 décimos mais rápido do que realmente um chassi convencional. É bem mais rápido e pode acabar trazendo uma vantagem incrível da Red Bull. Apesar disso, um dos pilotos da equipe austríaca provavelmente será punido nesse GP. Sérgio Pérez deve sim fazer algumas alterações em sua unidade de potência e acabar largando lá de trás juntamente com Lewis Hamilton. E justamente por conta de todos esses fatores, são muitas informações inclusive que eu condensei aqui no vídeo, as fontes já estão aqui embaixo, que eu acredito que Max Verstappen deve chegar para esse GP da Itália novamente como vencedor, como grande vencedor. Mas se a Ferrari conseguir reverter o jogo, eu acho que tem grandes chances de, a partir de agora, ela começar a brigar muito mais com a Red Bull por vitórias. A Mercedes eu acho muito improvável que ela tenha um bom GP nesse fim de semana, mas se acontecer também é um bom indício de que a equipe alemã esteja no mínimo conseguindo trazer ali alguns resultados interessantes e claro, boas perspectivas para próximas corridas até o fim do ano de 2022. Agora, como sobrou um tempinho aí, 8 minutos aproximadamente de vídeo, a gente pode falar sobre quais são as expectativas de algumas outras equipes específicas do grid da Fórmula 1. A Alpine, por exemplo, é um time que eu tenho muita esperança para esse GP. Eu vou dizer uma coisa, Fernando Alonso e Esteban Ocon, principalmente em partes de alta velocidade, sejam curvas de alta velocidade ou até mesmo retas, geralmente tem velocidades impressionantes. É ridículo ver essas Alpines andando nas retas, principalmente ali competindo com a Red Bull. A gente percebe a Alpine conseguindo fazer setores incríveis, setores roxos em pistas com alta velocidade. Outro time que é inconsistente em partes de reta, mas que talvez tenha boas oportunidades é a Aston Martin, que eu acho improvável de conseguir boas posições, ela é muito inconstante, mas a McLaren pode vir forte também em alguns circuitos como esse aí, circuitos com longas retas. Vamos ver exatamente o que vai rolar. Além de nós termos também a própria Williams, que pode acabar nos surpreendendo nessas partes de alta. Monza é legal por isso também, tá galera? A gente sabe que algumas equipes podem se sobressair em condições adversas, equipes essas como a própria McLaren, que em situações assim, vamos dizer assim, diferenciadas, vamos dizer nesse sentido, acabou conseguindo vencer a corrida do ano passado,
com Daniel Ricciardo. Mas é claro que isso é algo improvável, acredito que a Red Bull deve acabar vencendo sim essa prova. Eu vou falar mais sobre essa situação sobre a Mercedes em um vídeo um pouco mais tarde, então é importante demais que você já se inscreva através dessa bola aqui no meio da sua tela e também você assista outros 2 vídeos, esses 2 aqui, para que você mantenha-se informado sobre as principais situações da Fórmula 1 dos últimos dias. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!